Olá, vamos começar mais uma live. E o tema da live de hoje é a armadilha de ser o salvador no relacionamento. Vamos abordar agora como que entramos em relacionamentos em que nos colocamos na posição de salvar alguém, de ser o salvador de alguém. E ainda ficamos nessa posição como se fôssemos obrigados. É uma sensação de fato de que você tem o dever de fazer algo por essa pessoa. Eu quero trazer, um contexto em que mostra uma história até chegar aí, Porque ninguém entra em um relacionamento pensando, eu quero alguém para ser o salvador nesse relacionamento dessa pessoa, quero ser o salvador dessa pessoa. Só que, com o decorrer de muitos relacionamentos, a gente encontra pessoas ocupando essa figura, a figura do salvador, a figura de quem é salvado. Mas, no final das contas, quando tem uma estrutura assim, mostra que o relacionamento não está funcional, que tem algo que não está funcionando, alguma questão entre as pessoas nessa relação. Normalmente, as duas pessoas têm questões internas, psíquicas internas para resolver na vida delas mesmas. E se você é alguém que nesse momento está no relacionamento e se sente na obrigação de mostrar para a pessoa como ela deve ser, o que ela deve deixar de fazer, e também se você está contando que ela vai mudar e por isso você está com ela, acredito que essa reflexão vai ser muito importante para você se colocar nesse lugar de refletir sobre aquilo que parece que já é automático, aquilo que parece que já é assim que funciona. Então, vamos pensar aqui que um relacionamento, ele é construído de pelo menos duas pessoas, E normalmente quando começa, pode até parecer que tá tudo indo dessa maneira mesmo, Então, as duas pessoas se sentem atraídas, se sentem vistas, reconhecidas. E algumas questões nos relacionamentos começam a ocorrer já de início, mas a gente muitas vezes não olha de verdade, Ignora. Mas muitas vezes o que se vê de relato é que as pessoas dizem que o relacionamento no início sempre é mil maravilhas, é muito bom. Tem bastante reconhecimento, tem bastante compreensão. O fato é que, se você está num relacionamento que você constrói tudo isso constantemente, em que há diálogo e que, mesmo que ocorra conflitos, ambos ou as pessoas envolvidas no relacionamento se posicionam e buscam se reinventar e se pôr vulneráveis na situação, no relacionamento para resolver, esse é um relacionamento que está acontecendo e está fluindo e está amadurecendo. Agora, se entrou num relacionamento que em algum momento passou a parecer que estava desequilibrado, que existia mais de um lado do que do outro, de investimento, de energia, é um ponto de alerta enorme. Pois as pessoas podem ficar uma vida inteira em um relacionamento em que ela sente que tem algo que não está se encaixando, não está dando certo, não está fazendo ela se sentir viva, ou ela mesma e o outro também, assim. Porque não considera o próprio sentimento dessa sensação, não considera vários outros aspectos que a gente passa a valorizar e enxergar em um processo de terapia. Que é, será que eu estou conseguindo ser eu mesma nessa relação? Será que depois que eu comecei a me relacionar com essa pessoa, eu continuei ou aumentei o olhar para mim mesmo? Ou pelo contrário, eu comecei a me apagar, comecei a esquecer quem eu sou, a minha identidade, passei a
a querer agradar a pessoa, a medir, a medir minhas ações, a pisar em ovos. Ou eu passei a ditar o que é certo para alguém, comecei a dizer o que é certo e o que é errado. Passei a entrar num lugar de estar a todo momento lidando com o impacto das ações de outra pessoa. Então, eu vou pensando que papel eu vou tendo nesse relacionamento. Como eu estou vivendo essa relação. E aí eu vejo se eu consigo me expandir cada vez mais em quem eu realmente sou nesse relacionamento ou não. Ou eu estou me perdendo ainda mais de quem eu sou. Você pode pensar o que é estar se perdendo. E eu vou te dizer o seguinte, é pensar que você não sabe mais o que você gosta. Ou talvez, quando a gente entra em um relacionamento assim, muitas vezes, a gente nunca conseguiu, de fato, olhar para o que a gente gosta. Então, nós já entramos já pela metade, já perdido, entre aspas, né? Então, você sabe o que você gosta, você sabe quais são as suas preferências, o que determina justamente quem é você, o seu jeito, a sua maneira de ser. Você se sente livre para se autoexpressar, para dizer o que pensa, para dividir ou para fazer algo sozinho, sozinha também. Um relacionamento, ele é uma troca, um acordo, não é uma anulação de duas pessoas. Num relacionamento saudável, um favorece o outro, que se encontre cada vez mais, que o outro se enriqueça de si mesmo cada vez mais. E você também se torna, e o outro se torna inspiração, movimento para esse crescimento em conjunto. Claro, tem a relação, tem o casal, tem o acordo do casal. E eu comecei essa conversa falando de equilíbrio. E o equilíbrio está justamente em você conseguir separar o que é você, o que é o outro e o que é o relacionamento também. Então, se você está ocupando um papel de dizer o que é certo, o que é errado, de arcar com as consequências das ações de outra pessoa, um papel de ser limitado, ou ser vigiado, ou ser cuidado, claramente não há um equilíbrio. Há papéis que você pode estar criando ou aceitando, mas alguém está dando mais e alguém está dando menos. Alguém está se limitando mais. Às vezes os dois estão se limitando muito. Quando o relacionamento não é saudável, os dois começam a se perder. Ninguém consegue ser feliz num relacionamento em que não há uma verdadeira troca. Em que as duas pessoas podem ser elas mesmas, em que as pessoas podem viver a vida, não desbravando juntas, dividindo as questões da vida, mas não se anulando. Então, pensa se você está numa relação que já teve muito desgaste, que já teve muitas idas e vindas e a situação não mudou até agora. Pensa o que pode estar fazendo com que tudo isso acabe sempre no mesmo lugar. Um lugar interminável, um ciclo interminável. Pensar nisso tudo vai envolver você se comprometer com o seu crescimento de uma forma que talvez você
dependendo de em que momento você tá, você nunca tem experimentado. Que é começar a olhar para a sua constituição, para a sua personalidade, construção da sua personalidade, para os seus relacionamentos da vida inteira e principalmente dos seus relacionamentos da infância. Perceber quais faltas você carrega ou quais pensamentos, crenças você carrega na sua vida e o quanto isso te limita ou te distancia de você mesmo e da sua liberdade de ser você. E o quanto que isso pode criar em você uma necessidade de ter uma outra pessoa a qualquer custo do seu lado. Ou o quanto que isso cria uma crença na sua vida de que precisa muitas vezes sofrer muito no relacionamento. Porque as pessoas são daquele jeito que você acredita que deveriam ser, porque na sua infância foi assim. De repente, né? Quando a gente está em um espaço em crescimento, em desenvolvimento, mas você não cuida ainda da sua saúde mental, do seu psicológico, você se coloca em situações de risco, muitas vezes sem perceber. Porque você não sabe o que é importante, muitas vezes, para você. Você não sabe quando você está se limitando, se fazendo mal. E aí fica uma coisa indecifrável. Você alimenta um ciclo, igual esse do Salvador, sem nem se dar conta. Você só vive esse papel. Então, é essencial pensar que iniciar uma psicoterapia, um tratamento psicológico, para você olhar para o que é importante em você. O que você precisa olhar mesmo em você. O que vai fazer uma grande diferença quando você olhar em você. E aí e nesse caso você pode descobrir que você tem uma necessidade de uma outra pessoa para curar um sentimento lá no fundo de vazio, um sentimento de rejeição, um sentimento de abandono, um sentimento de insuficiência, um sentimento de validação. Então, são tantas questões que podem estar dentro de você, esperando uma oportunidade para serem vistas, reconhecidas e elaboradas. E aí você vai procurar um atendimento para lidar com um relacionamento que está te fazendo sofrer muito e você não consegue se libertar de nada disso, nem para frente, nem para trás, né? Só fica naquilo repetitivo. E aí você descobre que o maior relacionamento que você tem para resolver na sua vida é com você mesmo. E para isso você vai ter que olhar para os diversos relacionamentos que você teve ao longo da sua vida, principalmente na sua infância. E é muito, muito rico que no atendimento, no cuidado psicológico, né, na psicoterapia, você vai descobrindo a cada sessão pontos importantes da sua vida. Você vai se permitindo ser você. E isso traz novidade sobre você. Isso te traz novos posicionamentos, novas trocas, novos relacionamentos. Então é um presente. A cada sessão você tem um presente. Mesmo aquelas sessões que são dolorosas, que mexem com suas defesas, que te incomodam, te tira da zona de conforto. Então, se você não sabe o que fazer com um relacionamento que está em desequilíbrio, que você não consegue, simplesmente está no relacionamento para uma troca equilibrada. Eu quero um parceiro, uma parceira com quem eu possa dividir a vida, com quem eu possa dividir sentimentos, que eu possa trocar carinhos, que eu possa ser eu mesma. E eu me perdi nesse ponto. Mas se você tá, né, você quer isso e você não tá vivendo esse tipo de relacionamento, então é importante você poder identificar o teu padrão, o que está acontecendo.
Então, fique atento, porque a gente pensa assim, muitas vezes, quando somos o salvador da relação. Você pensa, se eu mostrar para a pessoa que assim, dessa forma, funciona a vida, e ela fizer o que eu tô falando, a gente vai conseguir se resolver, vai ficar no relacionamento, vai ter tudo que a gente quer fazer, e aí você cria todas as expectativas sobre esse ponto. Mas você não considera que a pessoa é um ser completo, complexo e com vontade própria. E que as pessoas não vão caber dentro do teu mundo de expectativa. Ela não vai ser X e Y como você gostaria. Ela vai ser WZ, sabe? Ela vai ser de outro jeito. Então, essa pequena mudança que você espera na outra pessoa pode nunca acontecer. E aí você vive atrás de uma esperança de algo que nem existe e talvez nunca nem existiu. Então, é muito complexo, né? Será que o que eu tô falando que é a salvação é realmente uma salvação? Será que a pessoa quer, sendo ou não sendo? Será que vale a pena o meu tempo fazendo esse esforço todo para tentar encaixar alguém na minha vida ou para dizer para alguém como que a gente pode ter uma vida feliz do meu jeito? São, é um ponto para pensar mesmo, refletir, entender e se apropriar do que está acontecendo com você. É claro que todas as pessoas estão em desenvolvimento e todas elas podem trabalhar questões que realmente implicam nos relacionamentos dela, que realmente interfere, que traz questões, que afasta pessoas, ou que ela afasta das pessoas, se afasta das pessoas. E aí, dependendo do acordo entre as pessoas, essa pessoa que está no relacionamento, dependendo do acordo, eu quero. O acordo de que eu quero resolver tal coisa, tal questão na minha vida. Eu concordo que a gente possa realmente fazer mais viagens juntos. Eu concordo que a gente tem que ser mais carinhosos. Então, ambos estão de acordo. Eu quero. Eu não sei, mas eu quero. E o outro lado também. Aí tudo bem, vocês estão juntos buscando algo. E aí se busca o caminho para isso se realizar. Mas por quê? É genuíno das duas partes. Então, quando você é o salvador em um relacionamento, é como se fosse uma obrigação inconsciente. Se não for, né, a nível mais profundo, é inconsciente. Então, fica presente para esse lugar de que quando você está sendo você mesmo, é leve. Você consegue ter uma autoexpressão leve, não tem obrigação, você não se prende se a pessoa vai ou não vai fazer o que você gostaria que ela fizesse. Porque, no final das contas, é a escolha do outro, né? Opa! O gatinho. Só um instante. E se você entra num lugar de leveza mesmo, de trocas genuínas, o cenário muda. E isso é muito importante, muito bom, porque começa a entrar no lugar do equilíbrio em que realmente você vai poder entender o sentido dessa relação para você e essa pessoa vai poder entender também esse sentido. Vocês vão poder criar algo conscientemente, o que vocês querem dessa relação e tornar isso poderoso, esse relacionamento realmente poderoso para os dois. E nisso vai envolver aceitar as diferenças um do outro, envolver respeitar completamente a outra pessoa, sabe? Ter esse compromisso de respeitar a outra pessoa mais do que qualquer outra pessoa, porque é a pessoa que você escolheu para estar do lado dela e vice-versa, né? Então, assim, respeitar todo mundo no máximo, não tem assim respeitar alguém mais do que o outro, mas eu quero dizer assim, de ter essa consciência a todo instante de que vocês estão juntos
para serem felizes, para se ajudarem, né? Não para brigarem, concorrerem, se maltratarem, se machucarem, né? E se você quer o melhor para esse relacionamento, não tá fluindo mesmo assim, e não flui, a outra pessoa também não te escuta, não quer, talvez é você que tem que entrar em acordo com você mesmo agora e descobrir se você está sendo coerente com quem você quer ser, se você está sendo coerente com aquilo que você quer para você. Porque aí a escolha volta para você novamente. Será que vale a pena eu estar em um relacionamento onde eu não consigo ter troca e diálogo e onde eu não consiga me sentir seguro ou segura? Então, eu trouxe essas reflexões, né, para a gente pensar nessa questão de como automaticamente entramos em papéis que, quando a gente vai pensar por fora, parece assim, tipo, não, quando eu tiver um relacionamento vai ser completamente saudável, vai ser equilibrado. Mas aí você sabe que na prática não aconteceu assim, ou não acontece assim. Então, eu trouxe para trazer esses pontos para você que está dentro dessa situação pensar mesmo, refletir, e mesmo que seja desconfortável, perceber que existe um caminho saudável e que muitas vezes o que vai precisar é que você arque com isso, é que você se posicione mesmo diante de muito sentimento, de muitas feridas. E aí procura um espaço para trabalhar essas feridas, essas dores, essas incompreensões. O mais importante de tudo nesse relacionamento ou num relacionamento é que você não se perda, não se perca de você, não se perca, não não se sacrifique, não sacrifique quem você é. Que o preço dessa relação não seja você, sabe? Porque eu acho que não era esse intuito quando você entrou no relacionamento. Você é muito importante. E você pode ter certeza disso. Lembre-se, você é muito importante. A outra pessoa também é importante. Mas, na última instância, assim, de qualquer forma, eu esqueci a palavra que eu queria usar, mas assim, quando não tiver mais nada, assim, que possa fazer algo por você, é você que vai ter que fazer. É claro que é responsabilidade de todos, da sociedade, do mundo, tem a espiritualidade que tá sempre com a gente. Mas tem escolhas que você deve fazer. E vai fazer toda a diferença. Então, gente, quem quiser compartilhar alguma coisa, o que ficou presente para vocês, esse é o momento. Agradeço quem está assistindo, a todos que participam. Vai ter o grupo de autoestima agora. Então, vocês estão convidados a fazer a inscrição de vocês. Quem não me segue ainda pode começar a seguir, né, para ficar por dentro dos conteúdos. Compartilha com mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer esse trabalho, possam se beneficiar do cuidado que eu trago aqui para vocês, né, de vocês poderem trabalhar com a ansiedade de vocês, lidar com a ansiedade, lidar com a dependência emocional, lidar com a baixa autoestima. Saibam que trabalhando essas três áreas da nossa vida, essas três questões do ser humano, vocês conseguem desbloquear potenciais e versões de vocês que vocês talvez nem imaginam que tá aí dentro de vocês, pedindo pra sair, sabe? Então, entre em contato, compartilha, fica próximo, que eu quero poder contribuir muito aqui com vocês. Um abraço, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Como são dois, eu tenho que encerrar em um, depois em outro.